Queridos, vamos abrir agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Esse é o texto que nós vamos, nesta noite, estar refletindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Atos capítulo 3, do 1 ao 11, os irmãos que encontraram digam amém. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração nona. Era levado um homem, coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Senhor, mais uma vez oramos e pedimos agora que o Teu Espírito nos dê entendimento para compreendermos a Tua palavra. Ó Deus, Tu és aquele que abre a nossa mente, o nosso coração, e faz com que a Tua palavra seja viva em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus amados, diante do tema anual que nós temos falado, que é tempo de buscarmos a Deus, e com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu queria pregar sobre o tema os impactos de uma igreja que busca a presença de Deus. O texto vai nos ensinar isso, o texto vai nos trazer lições a esse respeito. Quando nós olhamos, irmãos, aqui para Atos capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João subindo ao templo, líderes de uma igreja inaugurada, mediante a ação do Espírito Santo que havia sido derramado em Pentecostes. E diz o texto aqui no verso 1 que eles estão indo ao templo na hora nona. Para os judeus ortodoxos, irmãos, haviam pelo menos 3 momentos para eles pararem e fazerem as suas orações. Pelo menos 3 vezes ao dia, um judeu praticante ortodoxo, fiel aos seus costumes, fazia isso, que era às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas, às 3 da tarde. Pedro e João estão indo em um desses horários, exatamente como diz o verso 1 na hora nona, às 3 horas da tarde. Nós podemos ver, irmãos, que isso era um costume em Israel de milhares de anos atrás. Você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia, e por manter essa tradição, ele foi justamente pego pelos seus algozes, para que no dia em que estava consagrado a ninguém buscar nenhum outro Deus, Daniel então interrompesse essa tradição. E diz a Bíblia que, como de costume, Daniel colocou em prática isso. E veja, irmãos, que mesmo mediante o Espírito Santo ter descido sobre os judeus, em especial aqui representados na figura de Pedro e João, eles não quebraram tradições, eles não quebraram costumes,
Tem gente que acha que a ação do Espírito Santo, irmãos, dentro da igreja é para você colocar de lado toda e qualquer tradição e todo e qualquer costume. Tem gente que, no que se diz hoje, que está muito na moda, uma linguagem, uma frase, religiosidade, acha que por ele ser livre, ou se achar livre, ou estar sendo usado por Deus, ou estar sendo cheio de Deus, ele tem que desfazer toda e qualquer tradição, toda e qualquer liturgia, todo e qualquer aprendizado que ele aprendeu na vida, porque ele se acha livre. E a desculpa para muitos irmãos, quando usam essa expressão, estou livre da religiosidade, na sua grande maioria é rebeldia. Na sua grande maioria são pessoas que não querem se sujeitar a uma autoridade, a uma instituição, não querem ter vínculos, irmãos, que a Bíblia diz que são importantes e necessários, e aí a expressão é essa: eu não sou mais um religioso. E tudo e qualquer doutrina bíblica que vá de encontro ao comportamento, a pessoa justifica com essa palavra: eu não sou religioso. Veja, irmãos, que haviam religiosos que iam ao templo às 9 da manhã, às 12 horas e às 15 horas. E Pedro e João, apesar de serem homens agora cheios do Espírito Santo, eles não quebraram isso. Por quê? Buscar a Deus sempre vai ser uma necessidade nossa. E quanto mais cheios do Espírito Santo, mais o nosso coração vai ser inclinado para buscar a Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu quero estar na casa do Senhor. Quanto mais cheio do Espírito Santo, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu desejo estar em adoração nos átrios do Senhor. Não é o contrário. Não é sumir. Não é assumir uma posição de superioridade ao ponto de dizer: eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais estar no meio dos irmãos. Quem faz isso não está cheio do Espírito Santo, na verdade está cheio de engano, porque o Espírito Santo, irmãos, não vai contradizer as verdades que ele mesmo revelou por meio da sua palavra. Pedro e João estão indo ao templo para quê? Para buscarem a presença do Senhor. Mas, meus irmãos, o que acontece quando o coração é desejoso por este encontro? O que acontece quando a nossa vida é despertada e entende que não há nada melhor do que buscarmos a presença de Deus? O que acontece quando nós compreendemos o que o salmista falou no Salmo 42, no versículo 1 e 2. O salmista, irmãos, tinha um grande anseio no seu coração, que ele usa uma metáfora. Ele diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele faz uma pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? E para qualquer judeu, para qualquer hebreu, estar na face de Deus era estar na casa do Senhor, era estar no templo, era estar adorando o Deus vivo e verdadeiro. Se somos uma igreja que de fato está sendo despertada para buscar a Deus, porque é tempo de nós buscarmos a sua presença, o que de fato acontece? Quais são os impactos que nós podemos ver? O texto vai nos mostrar, irmãos, pelo menos 4 coisas importantes, as quais nós podemos fazer uma relação para a nossa vida e ver se de fato estamos buscando essa presença. Porque é impossível buscarmos essa presença e essas coisas aqui não acontecerem. Pedro e João subiram ao templo porque estavam buscando a presença do Senhor. Porque movidos pelo Espírito Santo, cheios da glória de Deus, eles eram impelidos a buscar essa presença. E veja, irmãos, que quando nós buscamos a presença do Senhor, a primeira coisa que acontece é aquilo que está no verso 4. Mas para nós entendermos o que está no verso 4, o verso 2 e o verso 3 vão dizer que no momento em que Pedro e João estão subindo ao templo, há também ali naquele local um homem, um coxo, que é de nascença, e que diariamente era colocado à porta do templo. Era estratégico.
Porque uma pessoa em extrema necessidade na porta de uma igreja, ela tinha muito mais possibilidade de ajuda do que qualquer em outro lugar. Porque as pessoas, mesmo num movimento religioso, elas tendem a ser mais generosas. Elas tendem a ter mais compaixão de quem está sofrendo. Então colocar um aleijado, um necessitado à porta de um templo era estratégico. Os mendigos, os necessitados, os desamparados, eles entendem isso. Não é à toa, irmãos, que até nos dias atuais a gente vê constantemente pessoas que, quando olham para uma igreja, entram na igreja e a pergunta que fazem é: cadê o pastor? E quando a gente escuta essa pergunta, cadê o pastor? Eu já orientei até os oficiais da igreja, eu sei o que é. É uma pessoa que está passando fome, é uma pessoa que quer dinheiro, é uma pessoa que está em necessidade. Porque, irmãos, há uma conexão. Nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre compaixão, então isso chama a atenção daqueles que estão em necessidade. Então, desde aquela época, irmãos, não é incomum nós encontrarmos pessoas nessas condições, estrategicamente, sendo colocadas nesses lugares. E veja, o texto vai dizer que diariamente ele era posto ali. Ele sobrevivia por meio da compaixão e dos donativos daqueles que iam ao templo. E veja, se havia pelo menos 3 reuniões por dia, era o melhor lugar para se estar. Às 9 horas da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Movimento intenso, irmãos, de pessoas que estavam ali buscando a Deus. E muitas pessoas que vão ao templo, muitas pessoas que têm ligação com religião, têm também os mecanismos de compensações. Ou seja, eu vou ajudar alguém aqui, afinal de contas, né, quem sabe eu estou pagando os meus pecados, quem sabe também eu estou punindo, né, as ruindades que eu tenho feito. Então, eu ajudo alguém para não me sentir tão ruim. Existe na mentalidade de muitas pessoas esse mecanismo de compensação para que elas possam se sentir melhores na sua vida, na sua caminhada. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho não é um mecanismo de compensação. O Evangelho é confissão de pecados, o Evangelho é apropriação da graça de Deus que nos perdoa os pecados. Mas esse Evangelho que nos perdoa é o Evangelho, irmãos, que nos coloca nessa condição que nós vamos ver aqui. Então o verso 1 e o verso 2 fala deste mendigo que estava, esse coxo que estava a mendigar à porta do templo. O verso 3 vai dizer que ele vendo Pedro e João, o que ele fez? Ele clamou. Assim como era comum ele pedir para todas as pessoas, ele identificou também os apóstolos entrando no templo, e a primeira coisa que ele faz é pedir uma ajuda. Mas é a partir do verso 4, irmãos, que nós vamos ver os impactos de quem verdadeiramente busca a Deus. E qual é o primeiro impacto, irmãos? Uma igreja que de fato está buscando a Deus, ela se torna sensível à necessidade dos pecadores, daqueles que estão em aflição. Porque o verso 4, Pedro, irmãos, não está indiferente. Ele ouve alguém o chamar. E como é que ele responde esse chamado? Pedro, diz o texto, fitando juntamente com João, olhando para aquele homem, e juntamente com João disse: olha para nós. Veja, irmãos, aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, Pedro e João não estão indiferentes a uma necessidade. Pedro e João não têm uma espiritualidade apenas contemplativa. Tem gente que gosta de vir para o culto, como foi agora na hora do louvor, que maravilha. A glória de Deus veio, não dá vontade de parar de cantar, a vontade que nós temos aqui é só de ficar aqui sentindo a presença do Senhor. E Pedro passou por uma experiência dessa, no Monte da Transfiguração, quando ele está com João também, com Tiago, e Jesus ali, irmãos, começa a transparecer as suas vestes e ficam alvas, uma luz que começa a irradiar, e ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. E Pedro, vendo tudo aquilo, o que ele diz? Senhor, bom é estarmos aqui.
vamos fazer uma tenda para ti, vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias. O que é que Pedro estava dizendo com isso? Eu não quero mais sair daqui, a melhor coisa do mundo é ficar contemplando esta glória. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando Pedro está falando, ele é interrompido por uma voz que veio dos céus, que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando todo aquele cenário, irmão, se desfaz, Jesus mostra que havia uma missão. Qual era a missão? Quando eles descem no pé do monte, já havia, irmãos, algo esperando Jesus e os apóstolos. Um pai em profundo sofrimento com seu filho terrivelmente endemoniado. Que bom, irmão, a gente vir para o culto, sentir a glória de Deus, ser renovado para mais uma semana de trabalho, mas o nosso coração, se de fato, irmãos, busca a presença do Senhor, esta glória, essa contemplação não nos faz sermos insensíveis às dores. O que é que Pedro faz, irmãos, indo para o culto? Ele para, ele olha, ele vê um clamor, ele vê uma necessidade. Quantos de nós estamos olhando as necessidades dos aflitos? Olhar a necessidade de um aflito é sinal de quem está buscando a Deus. Buscar a Deus, irmãos, não é só participar, não é só se preocupar com a liturgia, com a forma de culto. Eu vou me apresentar, eu vou cantar, eu faço parte do coral. Naquele dia os jovens vão apresentar uma peça. Não é só essa preocupação. Às vezes nós nos preocupamos, irmãos, e pensamos que a obra de Deus é só isso. E achamos que estamos fazendo muito pela obra de Deus, porque nós estamos envolvidos com trabalhos litúrgicos da igreja. Pedro, irmãos, não tinha nenhuma função no templo. Pelo contrário. Quem dirigia os cultos eram os judeus ortodoxos. E esses judeus, irmãos, começaram a se levantar contra o cristianismo. Então, oportunidade jamais seria dada aos apóstolos, mas eles estavam indo ao templo buscar a presença do Senhor, mas eles mostram claramente que quando eles vão buscar a presença do Senhor, os olhos deles estão atentos a tudo o que está passando. Pedro não só ouve, mas Pedro vê. Pedro, juntamente com João, está fixando o seu olhar numa necessidade. Salomão diz em Provérbios, capítulo 21, verso 13, que o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será o quê? Ouvido. A pior coisa que existe, irmãos, é uma pessoa que é frequente numa igreja, que não falta um culto, que tem a sua membresia garantida, recebe uma função na igreja, mas tem um coração duro para as necessidades dos aflitos. Isso sim é religiosidade morta. Isso sim é sinal de que essa pessoa não está buscando a Deus, mas ele está buscando apenas a religião que lhe faz bem. A religião que ele tem o seu reconhecimento, a religião que ele tem o cargo, a religião onde ele recebe os elogios, mas o seu coração é insensível para ouvir o clamor de quem está em necessidade. O primeiro impacto que nós vemos aqui nesse texto, de quem de fato está buscando a Deus, é a sensibilidade de um coração que está atento para detectar todo e qualquer problema, toda e qualquer necessidade que esteja surgindo. Pode ser antes do culto, pode ser durante o culto, pode ser depois do culto, mas o coração está o quê? Atento. Mas veja, irmãos, que uma outra coisa Pedro nos mostra aqui, juntamente com João, nesse verso 4. Ele não só está olhando para o coxo, mas ele está dizendo para o coxo agora: olhe para nós. Irmãos, diante de problemas, o que nós queremos fazer? Passar invisíveis a ele. É detectar e fazer com que ninguém nos veja, porque a gente não vai ser cobrado. Se não nos viram, não vão nos cobrar. Então eu estou isento. E aí, irmãos, entra o pecado que nós cometemos por omissão.
Nós nos preocupamos muito com os pecados e ações, né? O que fizemos de errado? Qual o mandamento que nós quebramos? O que foi que nós falamos que não era para ter falado? Como nós agimos com fulano e não era desse jeito? Nós nos preocupamos muito com os pecados de ações, mas nós não nos preocupamos com os pecados de omissões. Pedro, quando está se expondo e chamando a atenção para si, ele não está pecando por omissão. Ele está chamando a atenção. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que, como igreja, nós precisamos ser referência de socorro e de ajuda. E quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição, não. Porque tem gente, quando ouve o clamor lá fora, corre para a igreja, a instituição, para que a igreja vá lá socorrer. Ele não socorre. Ah, eu estou sabendo que tem uma família ali que está passando necessidade. Ao invés de ele botar a mão no bolso, comprar uma feira e ajudar, ele vai para o departamento da igreja de ação social e pede ao departamento de ação social, podendo ele ajudar. Sabe o que ele está fazendo? Se esquivando de uma responsabilidade. Pedro não fez, olha, vamos entrar na igreja, vamos ver se lá dentro da igreja tem ação social, e de repente a gente fala lá com o sacerdote, a gente fala lá com o porteiro, a gente fala com o pessoal. Pedro não está jogando responsabilidade para a instituição ou para líderes. Pedro está dizendo, olhe para a gente, olhe para mim e para João. É assim que nós agimos, irmãos, aí fora? É assim que nós estamos constantemente dizendo, nós buscamos a Deus, se esquivando de responsabilidades ou transferindo responsabilidades? Deus nos chamou para sermos luz deste mundo, sal desta terra. E aonde você estiver, você tem que ser referência de ajuda, de socorro. Dentro das condições que Deus tem te dado, você tem que ser referência de ajuda e de socorro. As pessoas no seu trabalho têm que olhar para você e dizer, eu posso contar com esse irmão aqui. Eu sei que eu posso contar em oração, eu sei que eu posso contar em mobilização, porque o cristão, irmãos, deveria ser como Pedro e como João. Na hora da necessidade, ao invés de correr, nós deveríamos fazer, olhe para nós. Veja as nossas vidas. Por isso, irmãos, que o primeiro impacto de quem de fato busca Deus é a sensibilidade à necessidade. Se você quer ser um cristão, frequentador de igreja, sem nenhum incômodo, querendo que tudo esteja perfeitamente do seu agrado, que nada lhe frustre, é sinal que você não está buscando a Deus. Você está buscando o seu conforto, você está buscando a sua comodidade, você está buscando o seu prazer. Mas buscar a Deus, irmãos, é ser colocado em situações em que muitas vezes vai exigir de nós sacrifício, renúncia, assumirmos responsabilidades. Mas a segunda coisa, irmãos, que o texto vai nos dizer desse impacto, é que uma igreja que busca a Deus, ela mostra aos perdidos o que de fato eles precisam. Olha para o verso 5 e olha para o verso 6. No verso 5, depois de Pedro chamar a atenção do coxo para si, diz o verso 5 que o coxo criou expectativa. Provavelmente, irmãos, por mais que ele fosse colocado num canto estratégico, num lugar onde a possibilidade era maior de ser ajudado, quantas pessoas também passaram por ele, indo ao templo e nem olharam para suas necessidades. Jesus contou uma parábola a respeito do bom samaritano, para falar quem de fato é o nosso próximo. Ele contou que um sacerdote passou diante de um homem que havia sido assaltado, que estava moribundo à beira do caminho. O sacerdote passou de largo. Depois passa o levita, e o levita passa de largo. E aí vem o samaritano, aquele que dentro da cultura judaica, do judeu puro sangue,
era o contaminado, era o desprezado, era aquele que não era digno de adorar a Deus pela constituição em que se formou Samaria depois dos cativeiros, em que eles não tinham preservado tradições, não tinham preservado uma genética mais pura de acordo com a lei, então era logo rejeitado, mas foi o samaritano que socorreu o necessitado. Foi o samaritano que levou para a estalagem. Foi o samaritano que pagou toda a dívida que fosse contraída para cuidar daquele homem. Quantas vezes, irmãos, presos aos nossos deveres litúrgicos, às nossas responsabilidades que nós achamos espirituais, o nosso coração fica insensível, ao invés de estar sensível. Porque a gente acha que isso não deve ser algo para ocupar o nosso tempo, vai nos atrapalhar. E aí, irmãos, o verso 5 vai dizer que este homem esperava alcançar alguma coisa, afinal de contas, ele teve a atenção desses homens, mas ele não esperava alcançar o que ele iria alcançar, que está revelado no verso 6. Diz o verso 6, que Pedro, porém, lhe diz: eu não possuo nem ouro, nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A pergunta é: o que temos para oferecer aos perdidos? O que temos para oferecer aos necessitados? O que temos a oferecer àqueles que estão limitados? Será que boas políticas públicas que vão atender às necessidades básicas, como moradia, trabalho, segurança, educação, saúde? Será que é isso que a igreja tem que mais se preocupar? Veja, irmãos, o Evangelho, e Pedro está nos ensinando isso, e na prática esse coxo está aprendendo isso. O Evangelho vai muito além de simplesmente amenizar uma necessidade temporal, uma ajuda, qualquer ajuda no contexto humano que qualquer pessoa poderia dar, quer fosse ela religiosa ou não, poderia amenizar uma dor, mas era momentaneamente. O Evangelho, irmãos, vem transformar a vida das pessoas. Quem busca a presença de Deus entende que ele possui algo muito mais valioso do que os valores desse mundo, do que aquilo que o mundo está dizendo. Olha, as pessoas precisam disso, as pessoas precisam de educação, as pessoas precisam de moradia, as pessoas precisam comer. De fato, as pessoas precisam disso, mas a maior necessidade do ser humano, irmãos, não é essa. Pedro, quando olha ali, irmãos, para aquele homem, ele vê que a maior necessidade dele não era receber uma ajuda que pudesse atender algum problema dele naquele momento, mas amanhã ele estar de volta, ou quem sabe na próxima reunião ele ter que estar ali para mendigar mais uma vez. Por isso que Pedro está dizendo: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, que é superior, eu te dou. Eu tenho a fé no nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Alguém já disse, irmãos, que a igreja atual inverteu os valores. Ela está cheia de ouro e prata, mas não tem mais o poder do Espírito Santo, não tem mais o poder do nome de Jesus. A igreja atual, irmãos, é uma igreja rica, é uma igreja sofisticada, é uma igreja que encanta pelos templos suntuosos, por aquilo que ela pode oferecer de entretenimento para as pessoas, mas falta o principal, aquilo que o apóstolo Pedro tinha: a fé depositada no nome sobre todo nome, o nome que tem poder para curar, o nome que tem poder para libertar, o nome que tem poder para transformar, o nome que tem poder para mudar definitivamente toda e qualquer situação de uma pessoa que esteja em sofrimento. É este o nome, irmãos, que faz diferença. É este o poder
de quem de fato está buscando a presença de Deus. Não é o poder político, não é o poder econômico, não é o poder do status social, porque tem pessoas importantes dentro da igreja e de repente essas pessoas com as suas influências vão facilitar as ações da igreja. Não é esse poder, porque esse poder, irmãos, nunca fez a igreja ser uma igreja poderosa. Pelo contrário, esse poder corrompeu a igreja. O poder humano corrompeu a igreja. Porque a igreja, irmãos, enquanto era perseguida, enquanto dependia da oração e da ação do Espírito Santo, era uma igreja que impactava. Mas bastou, irmãos, a situação mudar, o Império Romano ruir, um dos imperadores declarar que o cristianismo seria então a religião oficial do império, e a igreja começou a perder o seu poder, a sua visão, a sua dependência de buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Minha igreja começa a se corromper. A igreja começa a se tornar rica materialmente, mas pobre espiritualmente. A igreja começa a ter prata e ouro, mas a igreja perde a autoridade do nome sobre todo nome. Meus irmãos, os bens materiais necessários para as nossas vidas não são pecado, mas se tornam pecado quando a nossa confiança está neles. O problema não são os bens, o problema sempre vai ser o nosso coração. Lembra do que Paulo falou? Que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, se torna a raiz de quê? De todos os males. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6, ele vai dizer: nisto muitos naufragaram na fé, por causa de um coração corrompido, que não estava mais em Deus, que não tinha Deus como o objetivo maior da sua vida. Deus se tornou o meio, porque o bem material, a riqueza se tornou a grande busca do coração humano. Há a corrupção, não há a verdadeira fé. O que Pedro está mostrando aqui, irmãos, é exatamente o sinal, o impacto de quem busca a Deus. Sabia que se você realmente buscar a Deus, você pode não ter um tostão no bolso, mas você tem convicção que vai ser usado por Deus e vidas vão ser transformadas para a glória e louvor do nome do Senhor? O problema nosso, irmãos, é que nós estamos orando: Senhor, manda um rico aqui para a igreja, converte alguém influente da sociedade, porque aí sim a igreja vai ter poder. Não, nós temos o poder, que é o poder do Espírito Santo. Nós temos um nome sobre todo nome, e é este nome que sempre vai fazer a diferença em nossa vida. Não é dinheiro, não é influência, é o nome de Jesus. Pedro era apenas um simples pescador, desprezado pela maioria das autoridades da época. Mas Pedro buscava a Deus, a presença do Senhor, e ele tinha autoridade. E as próprias autoridades humanas reconheciam isso nele, porque Pedro ousadamente declarou que não havia outro nome dado entre os homens pelo qual importava que sejamos salvos, e ele diz: este nome eu vou continuar falando. E a Bíblia diz, o próprio Lucas vai dizer no livro de Atos, que as autoridades reconheceram que ele estivera com quem? Com Jesus, porque só Jesus falava com essa autoridade, só Jesus nos dá essa autoridade. É o nome que está sobre todo o nome. Mas veja, irmãos, que o que nós temos que aprender com aquilo que Pedro está declarando aqui, e que é mais importante do que a cura, irmãos, é aquilo que ele está mostrando para aquele aleijado e para todos nós, que o grande tesouro nosso não é a capacidade que Deus possa nos dar, irmãos, de resolvermos problemas imediatos. O grande tesouro nosso, irmãos, é a capacidade que Deus nos dá para sermos instrumentos
para que vidas alcancem a graça e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. O significado, irmãos, da remoção dessa enfermidade fala exatamente isso. Pedro está dizendo: olha, eu não tenho coisas que talvez seja a expectativa do seu coração, coisas que você está acostumado a receber. Eu não tenho isso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu tenho uma coisa muito melhor. Eu tenho um nome que abre os céus. Eu tenho um nome que é salvação. Eu tenho um nome que é cura. Eu tenho um nome que é libertação. Eu tenho um nome que é Jesus de Nazaré. Veja, irmãos, que por causa da cura, o que aconteceu, que é o mais importante no contexto desse texto? Se você for para o capítulo 12, do capítulo 12 até o capítulo 26, o que é que Pedro começa a fazer? A pregar o Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho. Porque o homem está curado, o homem entra a porta dentro, as pessoas reconhecem, todos ficam atônitos, admirados. E o que Pedro começa a fazer, irmãos? Pregar o Evangelho. O mais importante ali, irmãos, não foi a cura. O mais importante ali é a oportunidade de pregar o Evangelho. E veja que Pedro está nos ensinando, porque a Bíblia nos ensina essa verdade, que muito mais do que ajeitar as pessoas neste mundo com as suas necessidades, é promover a transformação espiritual. A igreja, irmãos, não é uma ONG para resolver problemas físicos, econômicos. A igreja se envolve com isso e se envolve, mas por causa do Evangelho. A igreja aproveita esses momentos para pregar o Evangelho, para dizer: sabe por que nós estamos nessa situação? Porque nós estamos negando o Criador de todas as coisas. Sabe por que há sofrimento? Sabe por que há desigualdade? Sabe por que há doença? Porque nós estamos fugindo do Criador de todas as coisas. É essa a mensagem que Pedro está pregando. Do verso 12 ao verso 26, Pedro está dizendo: sabe o que está acontecendo? O juízo de Deus. E aí no verso 19, qual é a ênfase que ele dá? Verso 19, ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados o quê? Os vossos pecados. A igreja, irmãos, é a voz profética dos céus aqui na terra. A igreja não é um partido político. A igreja não é apenas uma instituição de caridade. A igreja é a voz dos céus aqui na terra. Até porque tem muitas pessoas que acham que a igreja é isso. E elas vêm no sentido de suprir as suas necessidades, têm as suas necessidades supridas nesse sentido, mas não têm encontro com Deus. Observe, irmãos, que este homem, diz o texto lá, o verso 1, diariamente, verso 2, diariamente era colocado aonde? Na porta do templo. Mas ele só entrou o templo adentro, louvando a Deus, quando ele foi o quê? Curado pelo nome de Jesus. Nenhuma esmola, nenhuma ajuda humana fez este homem entrar no templo. Fez este homem se conscientizar e louvar e adorar a Deus. Só o poder do Espírito Santo gerou transformação na vida deste homem. Só o poder do Espírito Santo. E essa é a missão da igreja. E quando nós saímos disso, irmãos, nós saímos do foco. Por isso que a igreja tem que tomar cuidado com o envolvimento político. Por isso que a igreja tem que tomar cuidado com envolvimentos ideológicos. Por isso que a igreja tem que ter cuidado com evangelhos sociais. Porque isso pode desvirtuar a nossa missão. Não que a igreja não ajude, mas a nossa missão é outra. A nossa missão é dizer que existe um Deus Todo-Poderoso que veio nos salvar. Pedro aproveita a oportunidade, prega o Evangelho e é contundente em afirmar: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus, para que sejam canceladas as vossas iniquidades.
Mas em terceiro lugar, irmãos, uma igreja que busca a Deus, ela promove um outro impacto, que é aquilo, irmãos, que é a mensagem do Evangelho, que é a demonstração da fé por meio de atitudes. Olha para o verso 7. Quando Pedro diz, no verso 6, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, eu te dou. Pedro não ficou só nas palavras. O verso 7 diz que Pedro tomou aquele homem pela mão. Pedro agiu. Sabe por quê, irmãos? Aquele homem não tinha fé suficiente para aquilo. Aquele homem não tinha fé suficiente para aquilo. Nesse momento, está acontecendo, através da vida de Pedro, aquilo que nós estudamos quando nós vimos os dons espirituais. O dom que está se manifestando aqui é o dom da fé. O dom da fé, irmãos, é aquele dom que vem ao coração de alguém e que faz com que não se tenha dúvida do que vai acontecer. Neste momento, Pedro foi tomado pelo dom da fé. E naquilo que veio ao seu coração, por ação do Espírito Santo, no sentido de crer que haveria um milagre, Pedro tanto creu que ele foi lá e estendeu a mão. Não é aquela mensagem, ó, se tu crer, você vai ver o poder de Deus, e fique aí que eu fico aqui, né? Porque agora a responsabilidade é sua. É a mensagem de quem crê, e quem crê, o que ele faz? Ele vai de encontro, ele estende a mão e diz, levanta e anda. Sabe por quê? Porque o meu Deus é poderoso, e eu creio nesse Deus. Meus irmãos, uma igreja que busca a Deus, ela não desassocia fé, discurso, da prática. Porque eu creio, eu faço. Porque Pedro cria que o aleijado poderia ser curado. Quando ele disse, eu não tenho ouro nem prata, ele estendeu a mão e puxou o aleijado. E a Bíblia diz que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O milagre aconteceu. É o dom da fé, irmãos, e o dom dos prodígios e maravilhas. A cura acontecendo ali. Por quê? Porque o Senhor estava operando no meio daquele que verdadeiramente busca a sua presença. Se buscarmos a presença do Senhor, irmãos, com todo o nosso coração, nós vamos ver maravilhas acontecendo. Não é só no culto, não. Você vai ver no seu trabalho, você vai ver na sua casa, você vai ver com a sua vizinhança, você vai ver a glória de Deus resplandecendo, você vai ver o impacto que vai acontecer. Sabe por quê? O primeiro impacto é em nós, e o segundo impacto, irmãos, é através das nossas vidas. Sabe por que nós estamos muitas vezes apáticos, vivendo a nossa vidinha rotineira, trabalho, casa, estudo, final de semana vai para a igreja? Sabe por que a gente está vivendo essa vidinha bem rotineira, irmãos? Porque nós não estamos sendo impactados pela glória de Deus. E porque nós não estamos sendo impactados pela glória de Deus? Porque talvez nós não estejamos buscando. A gente acha que basta cruzar os braços e Deus vai nos visitar gloriosamente. Todo avivamento foi resposta de oração. Todo avivamento foi uma igreja de joelho clamando aos céus. Todo avivamento, irmãos, foi o resultado de uma igreja que buscava a presença de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem o quê? Mas eles ficaram parados. A Bíblia diz que todos os dias, unânimes, eles iam ao cenáculo e oravam. Imagine as orações: Senhor, cumpre a tua palavra. Senhor, derrama sobre as nossas vidas o teu poder. Senhor, nós cremos na tua promessa. Senhor, derrama da tua glória. Eles já haviam experimentado, irmãos, algumas coisas. A Bíblia diz que, em certo momento, Jesus soprou sobre os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando comissionou seus discípulos, indo de 2 em 2, deu autoridade. Eles voltaram felizes da vida, dizendo: até os demônios se nos submetem. E aí Jesus diz: alegrem-se muito mais, porque os vossos nomes
estão escritos no livro da vida. Eles experimentaram, irmãos, algumas gotas da glória de Deus, mas faltava o poder definitivo na vida dos discípulos, e eles oraram, eles buscaram, eles desejaram, e Deus derramou. Se assim for, Deus vai fazer a obra em nossas vidas, Deus vai encher a sua casa com a glória dele, Deus vai encher a sua vida, Deus vai fazer transbordar as nossas vidas. Mas nós temos que amá-lo, e nós temos que buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, irmãos. É necessário, irmãos, o nosso coração quebrantado, para que possamos fazer feito Pedro. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. É poder do Espírito Santo. É um nome sobre todo nome. É um nome que transforma vidas. Mas veja, irmãos, que este poder não nos isenta das nossas responsabilidades, das nossas ações, de estendermos as mãos em direção ao necessitado. E você vê um irmão que de repente está triste, e você senta perto dele e diz: vamos orar, meu irmão, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus, e eu estou aqui junto com você. Meu irmão, que você está precisando de quê? Eu vou na sua casa agora, não para fazer fofoca, não para saber da sua vida, mas eu vou na sua casa para te ajudar, para te abençoar, em nome de Jesus. E isso é sinal de uma igreja que verdadeiramente está buscando a presença do Senhor, está sendo impactada por essa presença. Mas em quarto e último lugar, irmãos, uma igreja que busca a presença de Deus, ela vai impactar as pessoas a adorarem somente ao Senhor. O verso 8 ao verso 11, como eu disse a vocês, este homem que nunca havia entrado no templo, apesar de tanto tempo à porta do templo, depois de curado, saltou, louvou, entrou o templo, porta dentro do templo com os discípulos. Todo mundo que estava ali dentro do templo começou a ver. Não é o aleijado, não é o coxo. O que é que está acontecendo? Como é que ele entrou aqui? Como é que ele está louvando a Deus? Como é que ele está saltando? O que foi que aconteceu? E diz o texto, irmãos, que ele se apegou, verso 11, a Pedro e a João. Pedro começa a pregar. E Pedro começa a mostrar, irmãos, para aqueles que estavam olhando atônitos, perplexos, o que de fato havia acontecido. Sabe por quê, irmãos? Os discípulos, os apóstolos, tinham consciência que o poder não era algo deles. O poder era através deles. Quando nós buscamos a Deus, irmãos, e a sua presença, nós somos inundados por uma glória, e nós sabemos que essa glória não é nossa. Essa glória pertence a quem? A Deus. Veja o que Pedro vai dizer no verso 12. Verso 12. À vista disso o quê? Da perplexidade, das perguntas, do alvoroço de todos que estavam ali no templo, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Por que estão olhando para a gente? Por que esse olhar? E veja que interessante, irmãos. Se você vai para o versículo 4, o que é que Pedro diz para o aleijado? Olhe para nós. E agora no verso 8 está dizendo: por que vocês estão olhando para nós? Veja, irmãos, a consciência de Pedro. É como a lua. A lua, irmãos, não tem brilho próprio. A lua, o que reflete a nós é o brilho de quê? Do sol. Nós somos como a lua. Nós não temos brilho próprio, mas tem uma glória que vem dos céus, através da nossa vida, que invade a nossa vida e que contamina todas as pessoas, e que vem sobre todas as pessoas e que abençoa todas as pessoas. Pedro não está dizendo: eu tenho um brilho próprio, não. Quando Pedro diz: olhe para mim,
E quando a gente chamar a atenção das pessoas a nós, irmãos, o que nós temos que dizer? Olhe para mim, veja o que eu tenho, não é meu, mas veio do céu, e você pode ter, é a glória de Deus. E veja que Pedro reforça isso, irmãos, no verso 16. No verso 16 ele vai dizer: pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos o quê? Vós. Quem tem que ser louvado? Quem tem que ser adorado? É este aqui que ele está louvando. O aleijado entrou louvando a Deus, e todos aqui têm que louvar a Deus, não tem que olhar para nós. O homem desaparece, a glória pertence ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que todo ministério, irmãos, que no momento em que algo acontece e o ministério ou o líder puxa a glória para si, faz marketing pessoal disso, é sinal de que essa pessoa não está buscando a presença do Senhor. É sinal de que essa pessoa é um impostor, porque Deus não dá a glória dele para ninguém, a glória pertence somente a Ele. Herodes tentou. Quando ele discursava, as pessoas ficavam admiradas. O poder da oratória de um líder. E as pessoas ficavam tão perplexas que começaram a dizer: não é um homem, é um Deus falando. O que é que Herodes fez? Aceitou aquilo. E o que aconteceu com ele? Morreu, comido de bicho. Por quê? Porque não deu a glória a quem pertencia. Se ele tinha um dom de falar bem, quem foi que deu o dom? Deus. Se alguma coisa acontece através da tua vida de bom, sabe quem está dando? Deus. É o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar. A glória pertence somente ao Senhor. Quais são as aplicações, irmãos, que nós podemos fazer desse texto para a nossa vida? De uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que vai ser impactada. Primeiro, pelo menos 3, que quando nós buscarmos a Deus, irmãos, de fato seremos transformados. Por quê? Ao buscarmos a Deus, o nosso coração vai se quebrantar e não vai se endurecer. Por isso que nós nos tornamos sensíveis à dor do outro, à necessidade do outro. Porque o que acontece com quem busca Deus é quebrantamento, não endurecimento. O que acontece com quem busca Deus é a pessoa se humilhar e não se envaidecer. Qual foi o problema, irmãos, dos fariseus? A vaidade. O que é que Jesus, do que Jesus os chamou? Sepulcros caiados. Muito bonito por fora. Toda a formatação, toda a embalagem bonita, mas Jesus, quando olhar para o coração, podre, vaidosos, soberbos, se acham superiores aos outros, desprezam o necessitado, dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas não praticam a justiça e a misericórdia. Era esse o diagnóstico que Deus deu dos fariseus. Mas quem de fato está buscando a Deus, o seu coração é quebrantado, o seu coração é sensível, e isso é visível na maneira como ele vai se relacionar com as pessoas. Por isso que eu olho assim algumas pessoas, irmãos, difíceis de lidar. Pessoas difíceis de lidar. Não fale nada com fulano, porque fulano vai logo se irritar, vai sair da igreja. Meu irmão, que saia. Pessoas difíceis de lidar, não entender o que é o Evangelho. Se você vem para a igreja e começa a reclamar de tudo, porque não está legal, porque não é do meu jeito, vá-se embora. Porque o seu coração não é de Deus. O coração de Deus é um coração quebrantado, humilde, que pode estar aqui, pode estar num terreno, pode estar onde for, ele tem a alegria de louvar a Deus, porque é a presença do Senhor que importa, interessa. Não são os luxos que uma igreja possa oferecer, mas é a gloriosa presença do Senhor.
A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que eu aplico para a minha vida, é que quanto mais nós buscarmos ao Senhor, o sinal vai ser coração quebrantado, coração sensível. E aí as murmurações, as reclamações vão cair por terra. O que vai dar lugar é ações de graças. Apesar da dificuldade, apesar de não ser agradável, Senhor, eu te louvo, eu vou bendizer o teu nome, eu vou te adorar, eu vou te engrandecer. A segunda coisa, irmãos, que nós podemos aplicar aqui, é que ao buscarmos a presença de Deus, passamos a reconhecer a verdadeira esperança para este mundo. Qual é a verdadeira esperança para esse mundo, irmãos? É o nome de Jesus, é a salvação, é o evangelho transformador de Cristo Jesus. E a terceira coisa, irmãos, de quem de fato está buscando a Deus, é um impacto no coração de nos humilharmos e reconhecermos que a nossa força está nele. Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós? Como se a nossa piedade, a nossa santidade, o nosso poder tivesse feito alguma coisa. Pedro vai dizer: foi a fé em Jesus, foi este nome que fortaleceu, é Ele que merece a glória, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a buscarmos verdadeiramente a sua presença e sermos impactados por ela em nome de Jesus.